E vamos lá, hoje a gente vai falar sobre colaborador, né? Como fazer esse colaborador da sua empresa crescer. Eu queria dar um alô aqui primeiro para algumas pessoas que estão participando. Hoje a gente está tendo pela primeira vez a Carla Daraem. Carla, tô vendo que você está aí, ó. Que bom que você está aqui participando hoje. Já é uma forma de você já começar a pensar em um crescimento, quem sabe numa estruturação da sua empresa. A gente conversou recente lá no Rio de Janeiro. Tem as pessoas que estão sempre aqui, né? Então a Simone está sempre aqui, vou mandar um beijo para ela também. A Hanna está sempre por aqui, mandar um beijo. Diego também já está. Juliane que foi lá no escritório hoje. Então, ou seja, é bacana que a gente está sempre acompanhando. E queria falar também com a Flávia, que é a Flávia que deu a dica da aula de hoje. Flávia, quero você participando. Foi a Flávia, não foi, Marcela? Foi a Mônica? Desculpa, foi a Mônica. Mônica, foi você que deu a dica, eu confundi aqui com a Flávia. Então, foi a Mônica Luna que deu a dica aqui, a sugestão da aula de hoje. E a gente vai falar sobre colaborador. Como a gente faz para esse colaborador crescer dentro da nossa empresa, e a gente conseguir fazer com que ele se destaque, que ele consiga ter esse pertencimento à empresa. Então, como que a gente cria estratégias para essa pessoa ir alavancando dentro da nossa empresa como um todo, tá? Então, vamos lá. Vou caminhar aqui, primeiro, né, primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, se você investe em pessoas, né, ou seja, as pessoas elas investirão na sua empresa. Então a primeira frase que eu trago é, quanto mais você investe no seu colaborador, né, e quando eu falo investir, são estratégias que você cria dentro da empresa, é uma forma de você tá cada vez mais valorizando esse colaborador. Eu acho que tem um selo que chama GPTW, que são os Great Places to Work. Eu confesso que é assim, é o meu desejo, né? Assim como todos vocês que estão assistindo a aula aqui agora têm o desejo de crescer e ser cada vez uma empresa melhor, eu também tenho. Eu estou o tempo todo em crescimento, em movimentação, e o meu objetivo é que eu consiga também cada vez mais crescer e valorizar os meus colaboradores. Então, eu invisto muito neles, em ações ao longo do ano, em estratégias. Até de tratar melhor ele dentro da empresa, como uma massagem. A gente faz uma vez por mês o dia da massagem no escritório. Isso é uma forma de valorização dessa pessoa que está dentro da sua empresa, tá? Gente, eu queria deixar aberto para as perguntas que vocês vão escrevendo ao longo da aula. Se aí a Mônica já até me respondeu aqui um sim. Então, Mônica, quero ver você participando hoje, já que a aula foi uma aula proposta por você. Eu não te conheço ainda pessoalmente, mas espero que você participe aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos dando sequência. E aí o que eu vou falar hoje é o seguinte, vamos lá. Por que investir no crescimento do colaborador? Então, primeiro a gente vai falar algumas coisas que geram um impacto positivo desse investimento no colaborador de vocês, tá? Então, os impactos positivos nesse crescimento interno do colaborador. Primeiro, você consegue reter os talentos. Então, não tem nada que seja mais frustrante você investir num colaborador, passar todo o seu conhecimento, ensinar todos os processos que a sua empresa tem. E esse colaborador, ele não perdurar ao longo dos anos. Então, quanto mais você treina essa pessoa, investe nela, faz treinamentos, de certa forma, caminha com ela nas empresas. A gente já fez muito isso na MAI, né? A cada ano eu vou mudando mais ou menos as estratégias. Eu já fiz situações que a gente fazia os aniversariantes do mês, como nós somos muitos colaboradores na MAI, a gente fazia o aniversariantes do mês, a gente junta eles todos para comemorar. Então a gente fazia saída para lojas. Então a gente falava o seguinte: bom, no próximo mês a gente vai comemorar os aniversariantes do mês na Ampla. A Ampla, para quem não sabe, é uma das lojas de eletrodomésticos que a gente tem aqui em Brasília. E aí a gente ia para a Ampla dava sempre uma palestra, uma aula, era uma forma de engajar o meu time, das pessoas confraternizarem, da gente obter conhecimento novo ali nas palestras e de confraternizar. Então a gente precisa sempre criar estratégias ao longo de um ano todo que a gente consiga ir movimentando sempre o nosso time, tá? Então essa retenção de talentos, ela melhora muito porque, primeiro ponto, você tem um alto custo de rotatividade.
né? Esse colaborador que entra e sai da sua empresa, o treinar novamente ele te gera um investimento de tempo e dinheiro muito grande, tá? Então, é caro tanto recrutar, tá? Quanto treinar um novo colaborador. É você trazer alguém para o seu time e ter que explicar para ele novamente a forma como você trabalha, a metodologia. Isso onera muito o processo, tá? Então, primeiro ponto seria esse. Outro ponto seria a estabilidade no time. Então, quando a empresa oferece perspectiva clara de crescimento, ou seja, quando você tem um plano de cargos e salários ou uma forma de existir um crescimento profissional, esse crescimento ele pode estar atrelado a uma nova função, a um novo cargo, a um novo objetivo dentro da empresa, a um novo braço, que às vezes eu converso com muitas empresas que estão abrindo um novo braço. Isso tudo gera um crescimento, uma perspectiva. Essa pessoa já trabalha na sua empresa ciente de que ela tem para onde crescer. Então, muitos dos empresários que estão aqui, dos arquitetos que ainda não se consideram gestores, muito bem treinados, ou que estão almejando essa capacitação, é muito importante entender que o colaborador ele precisa ter um próximo passo na cabeça dele, ele precisa ter uma linha do tempo. Isso faz com que ele permaneça no seu time, tá? Então, o importante de observar é que o colaborador não está só na sua empresa por conta do valor que ele está recebendo. Não só os ganhos financeiros que retém esse talento. É toda uma atmosfera que você cria de engajamento, para você poder reter talento. Essa pessoa tem como crescer. Então, realmente, isso faz muita diferença quando vocês investem, no colaborador, tá? E outra coisa, melhoria da cultura organizacional. Então, investir no crescimento dessas pessoas, ela cria uma cultura mais colaborativa e saudável. Então, essas pessoas elas têm que estar alinhadas com toda a cultura que você está criando de empresa. Elas se identificam com o local, é por isso que elas querem trabalhar. O líder, ele é seguido, né? O bom líder, as pessoas vão atrás dele, e aí eu já falei aqui algumas outras vezes, às vezes até na forma como se veste. Você vê, começa a reparar na empresa de vocês, o colaborador que ele tem como líder, aos poucos ele começa a se vestir até como você se veste, se comportar como você se comporta. Tamanha identidade ele tem, identificação ele tem com você, que ele começa a te seguir de diversas maneiras, tá? É, vamos lá então, dando sequência. E aí a gente tem aqui, na verdade, pontos que são consequências da falta de investimento no crescimento dos colaboradores. Então, quando você tem uma empresa que você não pensa no colaborador, você não está programando um crescimento dele, você não está, de certa maneira, engajando o seu time, é exatamente isso que você vai entender como retorno da sua falta de investimento. Então você vai ter, que é exatamente o contrário do que eu falei há pouco, né? Eu vou explicar, eu vou discorrer um pouco para vocês entenderem, mas é exatamente o contrário. Então você vai ter uma alta rotatividade. Bom, vamos lá. Eu estava identificando no escritório que eu estava com uma alta rotatividade de estagiário. E aí eu pensei, falei, gente, por que que os estagiários? Eu tenho os arquitetos que prestam serviço aqui no escritório. Eu tenho o meu time de CLTs. E eu não tenho uma rotatividade grande, mas nos estagiários eu estava tendo. Então eu chamei o meu RH e aí eu questionei a Mariane. Falei, Mariane, será que a gente está fazendo o que errado? Vamos fazer uma análise? Hoje a gente tem uma estrutura que o estagiário ele não lida diretamente com a gente. Quando eu digo a gente, nós sócios, né? Eu, Isabel e Mônica, que são as minhas duas sócias na Maia. Ele lida muito com os arquitetos e com o time de outros estagiários deles. E aí eu pensei, eu falei, gente, valor de bolsa não é, porque a gente tem um valor de bolsa que ele realmente, né, tá competitivo. Possivelmente essas pessoas não estão se sentindo parte da empresa, elas não estão se identificando. Será que elas querem ir para um outro lugar porque alguém está valorizando melhor elas? Será que elas estão se sentindo aqui só um trabalho braçal e elas não estão participando do processo de criação? Então eu criei umas estratégias exatamente para superar e resolver esse problema que a gente tinha constatado. Então o que que eu resolvi fazer? Tem mais ou menos uns 2 meses que eu pedi que uma vez por semana, um dos estagiários, a gente deve ter pelo menos uns 12, 13 estagiários na MAI hoje, que esses estagiários, eles me acompanhassem para a gente poder ter um dia de sócio. Eu queria que esses estagiários, eles vivessem um dia do que eu vivo.
participassem de reunião com o cliente, de reunião interna, de saída para a loja, de visita à obra, de reuniões de necessidades, ou seja, todas as reuniões que a gente tem no escritório. Então a gente criou uma tarefa no nosso Bitrix, que é o sistema que a gente usa de monitoramento das atividades. A gente criou uma tarefa para poder botar o nome de cada estagiário e que tipo de reunião que ele já participou. Porque, por exemplo, ele precisa participar pelo menos uma vez de uma reunião de necessidades com o cliente, uma reunião de apresentação de um 3D. Então a gente está mapeando para esses meninos eles conseguirem passar por diversos setores e diversas atividades dentro da Maia. Tá? Então, isso, por exemplo, foi uma estratégia que a gente criou porque eu identifiquei que a gente estava com uma alta rotatividade. Muitos de vocês que me escutam falar, eu sempre digo que as ações têm que ser baseadas em dados. Então, eu pego os meus dados, a alta rotatividade de estagiários. Então, eu vejo, nos últimos 6 meses, quantos estagiários saíram e quantos entraram. Porque eu preciso entender se o trabalho está aumentando e a gente está precisando contratar mais gente no mercado, ou se eu estou contratando no mercado porque eu estou tendo uma grande perda de estagiários. Tá? Então, com base nisso, eu crio a estratégia e monitoro para eu saber se desde o momento que eu comecei essa estratégia, que tem 2 meses, se algum estagiário saiu do meu time ou se eu conseguir reduzir esse fluxo, essa alta rotatividade. Tá bom? Bom, outro ponto é a desmotivação e a baixa performance. Então, se você não faz nenhum monitoramento de crescimento desse colaborador, se você não tem nenhuma forma de medir, de avaliar a qualidade do trabalho, essa disposição para se dedicar a novas responsabilidades, ou seja, você desmotiva por conta de uma baixa performance, principalmente. Se você está medindo, monitorando, se você está avaliando esse colaborador e ele está tendo um bom desempenho, é o primeiro passo dele já ficar motivado a crescer. Então, fazer uma avaliação, entender se ele teve um crescimento de entrega, né? A gente acabou de fazer as nossas avaliações dos CLTs da MAI e elas vão começar na próxima semana as reuniões de devolutiva. Então, o que que normalmente a gente faz? A gente avalia tanto o colaborador com relação a ele mesmo, ou seja, o crescimento individual de acordo com a última avaliação, e a gente faz também uma análise com relação ao time. Olha, então, dentro do time, você ficou com uma nota boa, ou então não, você ficou com uma nota muito baixa, ou uma nota mediana. Então, eu uso sempre esses parâmetros para dizer que, claro, sem citar nomes, porque quando você faz uma avaliação, você sempre tem que ter o zelo e o cuidado de não expor as pessoas. Então, no máximo, a gente coloca colaborador um está com a nota tal, colaborador 2 está com a nota tal. Você, por exemplo, que eu estou fazendo a avaliação, você está com uma nota X. Então, eu gosto de criar tanto uma escala pessoal como uma escala de time. E aí eu mostro que existem pessoas no time que estão melhores. Então, é uma forma de você também conseguir ter uma entrega melhor ou de conseguir crescer e amadurecer profissionalmente, tá? Então, esse é um ponto que vale a observação. E outra coisa é a perda de oportunidades de inovação. Então, colaboradores que não desenvolvem, não trazem novas ideias. Então, quando você investe no seu colaborador, ele necessariamente ele movimenta a sua empresa com novas ideias, novos processos. Uma coisa que a gente fez na MAI e que gerava um engajamento muito bom, chamava, eu vou falar um pouquinho mais para frente das premiações, do MAI Awards. O My Awards a gente criou, e claro, né, a gente cria estratégias, a gente bota em ação, elas funcionam durante um período, aí algumas estratégias a gente tira para poder, aquela coisa da escassez, né? A partir do momento que eu tiro uma estratégia que às vezes até está funcionando, mas ela acaba entrando num automático e as pessoas não valorizam tanto mais, eu tiro essa estratégia e depois eu volto. Esse ano a gente vai retomar em algum momento do próximo semestre, que são as premiações, o My Awards. O que que é o My Awards? A gente criou uma forma de avaliar o nosso time, e isso pode ser trimestralmente ou no quadrimestre. Então a gente faz isso 3 vezes no ano ou 4 vezes no ano, tá? Mas eu acho que fica demais para poder você fazer o monitoramento de dados, de informações. E também tem que lembrar que fica mais cansativo, né, de você estar o tempo todo medindo isso.
Então, o importante é você medir, mas medir durante um processo, um tempo que seja fácil você captar as informações, não seja também tão grande, às vezes de 6 em 6 meses eu acho muito extenso, tá? Então a gente fazia o monitoramento. E aí a gente criou uma premiação que era o mais boa ideia. A gente sempre botava um MAI no meio e a gente acrescentava o S, né, como se eu estivesse trabalhando com a melhor ideia, né? Então a gente brincava como o mais boa ideia. O mais boa ideia era a ideia que é, isso para engajamento de time, tá? Era a ideia que fazia com que a gente tivesse economia dentro da MAI ou aumentasse a lucratividade. Então a gente botou uma caixinha de acrílico, essa caixinha de acrílico ficava no nosso operacional, tinha um lugarzinho do papel do lado e a caneta, e as pessoas elas inscreviam as suas ideias. Então essas ideias elas precisavam ser ideias que, vamos lá, reduzissem custos, melhorassem, por exemplo, a produtividade. Isso reduz custo, né? Você criar uma estratégia que aumenta a produtividade do time, isso é muito bom. Então, ela tinha esses dois pontos para serem observados. Tinha que reduzir custo ou aumentar a lucratividade. E aí a gente via muitas das pessoas, às vezes elas paravam assim, ó, sentavam e iam escrevendo um monte de ideia, escrevendo, 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 e elas ficavam depositando. Então a gente compilava essas ideias todas, filtrava as ideias que realmente estavam dentro da premiação, ou seja, estavam se encaixando dentro das regras, e aí a gente conseguia fazer a premiação, né? Ou seja, a gente fazia a análise, a votação ela era interna dentro da diretoria, e aí a gente sempre premiava essa pessoa, a gente comprava, sei lá, uma Alexa, a gente sorteava às vezes um vale restaurante no valor de R$ 500. Então a gente via que o time se engajava, o time participava, o time se comprometia com aquilo. Foi engraçado que depois eu fiz o teste para fazer isso online, no Google Forms. Não é a mesma coisa. As pessoas, elas não ficava tão visual. Aquela caixinha de acrílico que você depositava a sua ideia, ela era muito mais visual. Então a gente passava, a gente falava, gente, olha aqui, alguém já botou a ideia essa semana. Então isso movimentava o colaborador. Isso é uma forma de você melhorar o engajamento dele, tá bom? Então, essa valorização, valorizar as oportunidades de inovação dentro da empresa, porque eles vêm sempre com ideias criativas. Então, às vezes, para você, uma ideia criativa que alguém do seu time traz, ela vai te ajudar muito mais a você faturar dentro da empresa. Você escuta o colaborador que às vezes está ali caladinho e não tá expondo tanto o seu conhecimento, certo? E aí, vamos seguindo? Vou trazer aqui agora qual que é o impacto no crescimento do escritório, tá? Então, uma equipe qualificada e eficiente, ela faz com que você trabalhe com uma produtividade melhor, que você possivelmente reduza custos, tá? Dentro da sua produção. Eu acho que uma coisa que é importante lembrar é a importância de você desenvolver os líderes, então você pegar as suas cabeças pensantes do escritório, né, ou seja, aquelas que estão ali num cargo mais alto, numa posição mais alta, e desenvolver essas pessoas, é assim que você consegue delegar, e tirar da sua mão muitas das atividades que você desempenha ao longo da semana. Hoje mesmo a gente estava no escritório e fizemos uma reunião, Juliane foi lá no escritório e a gente conversou muito sobre isso. Juliane, se quiser pontuar aí alguma coisa também, fica à vontade. Mas a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre como delegar. Eu perguntei, tá, você está delegando como? Ela falou assim, Arnaldo, eu já aprendi a delegar um pouco mais pro meu time e não ficar tão apegada naquela coisa da criação, né? Então eu já consigo delegar um pouco mais. Só que eu entendo que você tem diversas formas de delegar, diversos setores. Então a gente acaba que muitas das atividades que a gente desenvolve ao longo da nossa semana são muitas das atividades administrativo, financeiro, comercial, marketing. Então, quanto mais você desenvolve o seu time e desenvolve as pessoas para atingirem e conseguirem desenvolver lideranças também, você acaba tirando muita coisa do seu, eu brinco sempre do guarda-chuva de informações, tá? Então, eu acho que isso é um caminho que a gente precisa sempre observar. Então, vamos lá. Primeiras etapas do crescimento.
tá? Eu queria inclusive perguntar para quem está aí, se alguém quiser participar, principalmente Mônica, que tinha a dúvida dela maior. Mônica, qual que é a sua maior dor em relação a esse crescimento de time? Eu queria te perguntar quantas pessoas você tem no seu time hoje, para eu conseguir entender um pouco melhor o porquê que você tinha essa dúvida e o porquê de você ter solicitado essa aula para a gente falar um pouco sobre crescimento, né? Sobre essas estratégias de crescimento dentro da empresa, tá bom? Conto aí com sua colaboração para você poder perguntar. Olha, a Mônica já está falando que adoraria ter o dia de sócia, viu? Do escritório. É muita coisa que a gente desenvolve e eu sempre gosto de pegar um dia que a gente tenha trabalhos variados, né? Tipologias variadas de reunião, de encontros, saída para loja, visita à obra. É sempre interessante quando eu faço isso porque a pessoa acaba aprendendo melhor, tá? Então, ó, é só você hoje na sua empresa, mas você precisa de uma ajuda sempre pontual. Bom, então vamos lá. Você, imagina que você queira crescer um dia, ou seja, qual que é seu objetivo? Eu acho que cada pessoa tem um objetivo específico. Tem gente que quer ser grande, e grande pode ser assim, grande em número de faturamento, grande em número de empresa, grande em quantidade de projetos. Então, por isso que eu digo, cada pessoa é uma pessoa individual. E eu preciso entender o que que cada um tem como essência, como propósito de vida. Tudo nasce do seu propósito de vida. Então, esse crescimento de time, principalmente você que está, né, hoje trabalhando você e você, quando você quer ter alguém trabalhando com você, você vai tirar uma parte do trabalho que você desenvolve e você vai começar a passar para outras pessoas fazerem. E aí você passa apenas a monitorar o que essas pessoas estão entregando, tá? Então é importante você captar o que é que você tem como objetivo. Então, se hoje é só você, como seria se você tivesse uma outra pessoa? Né? Como que você faz para dar o próximo passo? Eu sempre acho que o próximo passo ele pode ser, você pode avaliar uma parte técnica, né? Então, para você, Mônica, crescer, né? Já que você é o seu time completo. Então, para você, Mônica, crescer, o seu próximo passo seria avaliar quem seria a pessoa fundamental para você poder contratar. Se é uma parte técnica, ou seja, a parte de arquitetura, ou se é uma parte administrativa, que te sobre mais tempo de execução de outras demandas. E aí, para responder isso, eu preciso entender um pouco melhor as suas dores. Suas dores são o quê? Arnaldo, eu tô trabalhando muito e tô sem tempo de para mim, por exemplo. Eu não tô indo para academia, eu não tô conseguindo estar com a minha família. Ou então, não, Arnaldo, o meu objetivo é porque eu tô com muita coisa, mas eu tô com a carência de fechamento de novos contratos. Eu tô com uma baixa procura de novos contratos. Então, eu preciso entender a dor maior que vem por trás da sua necessidade de crescimento. Ó, eu vi que ela botou aqui mais alguma coisa. Acho que a maior dor é movimentar o InstaPro. O que que seria o InstaPro? Dúvida, gente. Ah, o Insta profissional. Ah, oh, desculpa, sorry. Eu já achei que era algum programa aqui específico. Eu disse que Instagram é esse que eu não conheço. Se o seu objetivo é movimentar o seu Instagram profissional, chegariam mais clientes, com certeza. Então você tem que avaliar. Possivelmente você tem que entender que você precisa fazer uma relação de possíveis vídeos que você pode soltar, você precisa entender quem é o público-alvo que você quer atingir, e aí, de acordo com esse público-alvo que você quer atingir, a gente entender o que que essas pessoas gostariam de consumir. Então, se o seu objetivo é aumentar o seu engajamento, a gente precisa melhorar o nível de vídeo que você produz, o conteúdo que você está entregando, analisar sua base de clientes, quem são seus clientes atuais, quem já foi seu cliente um dia, porque a base de clientes existentes que já passaram pelo seu escritório, eles já consumiram você uma vez. Então, que estratégia você está fazendo com essas pessoas para elas estarem lembrando sempre de você, para quando elas precisarem indicar para alguém elas lembrarem de você. Sei lá, de repente você criar uma forma de bonificação para alguma indicação de projetos. Então você tem uma série de formas de fazer, de aumentar essa base de clientes. Ela não é só um aumento via redes sociais, tá? Eu acho que. Bota o seu Instagram aí, Mônica, por favor, para quando eu acabar a aula eu dar uma olhada, tá? Mônica Luna. Mas vamos lá, vamos seguindo, tá? Então, olhando aqui para as etapas de crescimento, tá? Então, onboarding e adaptação. Então, esse entrosamento com a cultura,
a clareza nas expectativas, isso faz com que essas pessoas, tanto as pessoas que estão entrando na sua empresa, como as que já estão dentro, queiram permanecer. Então, essa clareza nas expectativas de vida. O que que você tem como expectativa do seu futuro? Quanto mais você alinhar isso com as pessoas que você está atendendo e contratando, mais elas vão durar dentro da sua empresa, do seu escritório, tá? Desempenho individual, então essa avaliação de metas. Então, quando você cria essas avaliações, que são avaliações trimestrais, bimestrais, semestrais, anual, você tem que ter uma periodicidade nessas avaliações e aí você consegue é, passar metas, né, para essas pessoas, ou você consegue avaliar de acordo com a entrega, né, desses colaboradores. E aí, com isso, você começa a ter uma autonomia em tarefas melhor, né, dessas pessoas. Então, quanto mais ele vai sendo avaliado, ele vai crescendo, você vai dando uma autonomia um pouco maior, e isso já vai gerando um crescimento tanto de, eu diria, de responsabilidade dentro da empresa, e esse aumento de responsabilidade ele pode ser bonificado com um aumento de recebimentos, tá? Então você pode vincular essa entrega por comissionamentos, por porcentagens. Eu vejo muito arquiteto pagando esses profissionais que trabalham nas suas empresas com salários fixos. Então você tem um profissional liberal, que é um PJ, trabalhando por um valor fixo, possivelmente trabalhando por uma hora específica. Então você tem ali uma pessoa cumprindo horário. Eu escuto muita gente dizendo que paga férias, 13º. Então, ou seja, você está fazendo tudo errado, você tem que dar um passo para trás. Essa pessoa tem que trabalhar por produtividade, você tem que colocar metas, criar uma avaliação. Então, às vezes é um passo que você dá bem para trás para depois dar outros passos para frente e você conseguir subir e engajar o seu time, tá? Então, passa essa autonomia em algumas tarefas onde você aprende a delegar para essas pessoas, ela vem com o tempo, conforme elas vão crescendo profissionalmente e você vai criando uma segurança profissional no que elas estão desenvolvendo, tá? E entregando. Outro ponto, então, vamos lá, desenvolvimento técnico e comportamental. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que você tem tanto a parte técnica de entrega, que é a parte de projeto, ou seja, técnica de arquitetura. Então, essas pessoas, esse meu time, ele está conseguindo entender, ele tem uma necessidade de melhorar desenho técnico. Então, se ele tem uma necessidade de melhorar desenho técnico, ou você vai precisar desenvolver um material de desenho técnico, que é a forma como você entrega seus projetos, a forma como você gosta que eles sejam detalhados, ou você está achando que ele precisa melhorar o nível comportamental. E aí a gente precisa, claro, que sempre observar é, que a pessoa ela pode desenvolver tanto num caminho quanto no outro. Lá no escritório, por exemplo, o que que a gente faz quando a gente cita esse desenvolvimento comportamental? No workshop que a gente criou no ano passado, a gente faz sempre em todo janeiro um workshop, onde a gente traz essas pessoas para um dia de imersão. A gente passa, fecha o ano anterior, abre o ano seguinte, e aí a gente consegue, de certa maneira, engajar o time. Eu sempre observo ao longo do ano anterior o que que eu acho que o time está carente, que o time precisa melhorar. Então, teve um ano que eu identifiquei que eles precisavam melhorar feedback. Eu achei que as pessoas elas estavam falando umas das outras, mas elas não estavam conseguindo falar umas para as outras. Então elas não estavam conseguindo falar cara a cara. Olha, então, eu fiquei chateado, você fez isso comigo, eu acho que você podia melhorar esse seu comportamento. Então a gente identificou que a gente tinha um gap disso no escritório. Falei, bom, então vamos fazer o seguinte, sentei para programar o próximo workshop, sentei com o meu RH, falei, Mariane, vamos fazer o seguinte. A gente precisa buscar alguns palestrantes, e aí a gente sempre gosta de trazer pessoas externas para falar. Então eu falei, vamos trazer um palestrante sobre comportamento em equipe, tá? E aí esse palestrante ele criou uma dinâmica onde do nada, no meio do workshop, no meio da palestra dele, ele falou assim, pessoal, todo mundo se dividindo em duplas. Então pega a pessoa que está do seu lado, essa pessoa ela é a sua dupla. E as pessoas, elas, né, pegam ali quem tá ali do lado e tal. Às vezes a pessoa que tem até muita intimidade, outras um pouco menos.
e essa pessoa precisava dar um feedback na hora. Você precisa virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, então, eu acho que você poderia melhorar isso, isso e isso. Ou então, olha, você fez isso comigo aquele dia, eu não fiquei muito satisfeito, queria ter te falado e não falei. Então, a gente fez todo mundo falar de uma pessoa para outra. E eu vou dizer que hoje, 1 ano e meio depois, eu tenho uma grande liberdade de tudo que acontece no meu escritório, na minha empresa. E alguém me procura para falar, eu sempre falo o seguinte: vamos fazer o combinado? Você vai procurar a pessoa e você vai dizer para ela o que você está me dizendo. Eu não gostaria de eu ter que passar um recado. Então, procura essa pessoa, chama ela para almoçar, senta para tomar um café e aí você passa para ela o que você está sentindo. Gente, é impressionante como as relações internas elas melhoram muito, como as pessoas, quando as pessoas param de é, conter aquela informação, tirar aquela informação que está ali dentro de si e passa isso para frente. Então, isso, por exemplo, foi um desenvolvimento comportamental que a gente criou no nosso time. Então, eu observo que isso poderia melhorar o engajamento, traga um profissional externo para falar e preciso, de certa maneira, dar sequência no que esse profissional falou. Então, eu que cuido hoje da parte de relacionamento, de parte de RH, gestão de pessoas na MAI, eu preciso ter eh, esse conhecimento e, de certa forma, seguir essa implementação que esse palestrante trouxe no nosso workshop, tá bom? E aí a gente tem treinamentos que podem ser voltados para desenvolvimento técnico, que são essas saídas para as lojas. Todo mês a gente faz pelo menos uma saída. Mês passado a gente fez dois, inclusive. A gente fez um na Ampla, onde a gente fez, foi muito interessante. Ela fez várias dinâmicas, ela dividiu todo o nosso time que estava lá ao vivo em dois grupos. E aí ela fez várias perguntas ao longo do nosso encontro, era um churrasco, a gente estava lá à noite na loja, e ela fez várias perguntas para saber se as pessoas estavam engajadas. E assim, as perguntas elas iam desde, gente, quantas garrafas de cerveja cabem dentro de uma cervejeira de tanto de altura? Então ela fez uma forma de engajar o nosso time que todo mundo ia absorvendo conhecimento. Então, isso engaja o time e as pessoas saem dali absorvendo conhecimento depois desses encontros, desses treinamentos, desses workshops. Então, isso é muito importante para você, ao longo do ano, pensar em diversas situações de engajar o seu time. E, Mônica, por exemplo, se você tem um time que não trabalha com você, são pessoas, por exemplo, que prestam serviço a você. Arnaldo, eu tenho duas pessoas, uma pessoa que faz detalhamento, outra faz 3D, outra que renderiza. Tá? Cria em alguns momentos do ano encontros dessas pessoas, pelo menos que seja um jantar, um almoço, um final de semana, um fim de tarde, para tomar um açaí, para fazer uma caminhada no parque. Cria situações de engajamento desse time ao longo do ano, porque isso faz muita diferença. Essas pessoas trabalham até mais felizes para você, tá? Bom, outro ponto que a gente precisa observar é em relação à evolução de cargo e função. Então, essas pessoas elas precisam trilhar esse crescimento. Então, o cargo, o crescimento de cargo, quando a gente fala em CLT, e essa melhoria de porcentagens dentro de PJs, ou seja, mais essa entrega do PJ ela amadurece, ela cresce, ela evolui, mais você pode dividir uma fatia maior do comissionamento que você ganha de projeto com ele, tá? Pensar sempre num feedback estruturado. Então, esse retorno que você dá ao seu time, ele de certa maneira precisa ser um retorno estruturado. É um feedback que você sente, você dê uma possibilidade dele crescer, dele evoluir, dele amadurecer. Arnaldo, o que que eu posso fazer para melhorar? Então, essa troca, essa sentada quando você faz de devolutiva, você tem que trazer formas de crescimento dessa pessoa, que seja de pensar num curso que ele possa fazer. Eu falo muito sobre terapia,
inclusive porque eu faço terapia hoje. Já fiz terapias individuais, né? Que eu acho que a terapia ela te ajuda muito a crescer pessoalmente, a saber lidar com situações delicadas com clientes, com família, com situações variadas. E hoje faço terapia com as minhas sócias, com as minhas duas sócias, e ajuda muito a gente a conseguir eh, entender as pessoas, ser mais observador e ter um tato um pouco maior na hora de uma devolutiva. Então, esse feedback ele precisa ser bem pensado na hora de você fazer uma devolutiva, tá? E aí, isso pensando também nas promoções dessa pessoa dentro do time e nesses aumentos. Hoje mesmo, eu conversei com a Juliane, ela estava lá no escritório, e ela falou que uma dúvida dela e... Ô Marcela, quem era? Como é o nome da amiga da Mônica? Não, da Mônica, da amiga da Juliane. É a Mônica? Não, é a Val, né? Tá. Então a Juliane disse que a Val tinha a mesma dúvida. Deixa eu ver se Val tá aqui hoje na aula. Peraí, gente, deixa eu dar uma olhada. Tá, não. A Val não está aqui hoje na aula, nos nomes participantes, mas ela disse que a dúvida que as duas tinham era exatamente sobre isso. Era de como que elas faziam para fazer esses aumentos e essas promoções das pessoas, porque, gente, se você não pensa, você vai começar a perder esses talentos. Então, quanto mais você vai deixando isso para um segundo momento, você vai criando um nível de insatisfação muito grande no time e existe uma grande possibilidade de você perder esse talento. E se você perder o que você vai ter que investir para treinar uma nova pessoa, para procurar no mercado, às vezes você vai precisar contratar uma empresa de recrutamento. Essa empresa ela vai te cobrar pelo menos o salário ou a porcentagem ou comissão ou o equivalente que você pagaria a essa pessoa para ir atrás de uma nova pessoa. Então, ou seja, trate bem seu colaborador, invista no seu colaborador, pense as formas que você tem de engajar ele no seu time, de crescer ele internamente e de bonificar e agradecer ele por ele estar no seu time, certo? A gente vai caminhando aqui já para quase um fechamento, então se alguém quiser propor, perguntar alguma coisa, coloca aí no chat para eu poder responder na sequência. Então vamos lá. Ferramentas para facilitar esse crescimento. Então, o crescimento do time, o crescimento dessas pessoas, a gente pode pensar num plano de desenvolvimento individual. É uma forma que você analisa caso a caso o que eu posso fazer por essa pessoa para ela poder desenvolver dentro da sua empresa. Então, treinamentos, são avaliações e treinamentos que você faz, que você consegue fazer com que essas pessoas cresçam e você passe a monitorar o crescimento delas, tá? Quando você é um escritório e você pensa em virar uma empresa, ou seja, criar estratégias que você passa a delegar mais essas funções e, de certa forma, passar a monitorar mais o que é feito dentro da sua empresa, é, a gente precisa entender que muitos dos dados e informações eles precisam ser analisados constantemente. Então a gente acaba saindo um pouco daquela execução de projeto e passa um pouco mais para essa parte de gestão. Então o PDI é uma das formas de você fazer esse monitoramento dos colaboradores, e aí para isso você precisa parar, pensar numa estratégia, desenvolver esse PDI para você poder implementar. Então, chega em determinados momentos que você começa a contratar pessoas exatamente para ir tirando todos esses projetos que depois viram processos do papel. E aí você para, investe tempo, cria a estratégia, depois você contrata pessoas para irem tirando isso do papel junto com vocês, tá? A avaliação de desempenho, tá? Então, a avaliação de desempenho é muito importante. Hoje eu estava até conversando com a Juliane e ela falou um ponto que é muito importante. E claro que a gente tem que observar muito, porque na época que eu desenvolvi todos os documentos, todas as avaliações que a gente tinha na MAI, a gente realmente parava e fazia todo esse material. Hoje em dia você tem um chat GPT, uma inteligência artificial, que você dá muita informação e ele já monta o material para você. Então, claro que quando a gente para, senta, desenvolve, é bem diferente de você soltar umas informações e aquele conteúdo vir pronto.
Então, eu sempre sou a favor de você sentar, parar, desenvolver a sua avaliação, né? Todo esse plano de desenvolvimento individual e implementar. Então, você cria a estratégia uma única vez e aquela estratégia ela sai do papel de uma maneira repetitiva, tá certo? Matriz de competências. Então, é muito importante quando você determina o que cada pessoa faz no seu time, o que é a função específica de cada um. Então, isso ajuda muito na hora da avaliação, né? Você sabe quem está desenvolvendo o quê. Uma pessoa que faz tudo, ela é muito importante quando você tem um time pequeno. Então, quando você ainda é pequeno, você mesmo faz tudo. Você é o administrativo, você é o marketing, você é o financeiro, você é o projeto, você é o comercial, você é o setor de orçamentos. Você faz tudo. Conforme você vai crescendo, você vai botando pessoas para desenvolver essas atividades. Então, quando você vai contratar alguém no mercado, você precisa descrever tudo que você quer que essa pessoa faça. Então, para, senta, pensa em tudo que você faz, fica aí uma, duas, 3 semanas anotando tudo que você executa, abre um bloco de notas, porque aí você consegue desenvolver todo essas funções, relacionar essas funções que essa pessoa executa e executará no seu time, porque hoje quem faz isso é você. E a cultura do reconhecimento. Então, você precisa entender que essa pessoa ela cresce na sua empresa porque ela tem entrega, você reconhece essa entrega dela e aí isso é que gera esse reconhecimento e esse crescimento. Então, quadro de conquistas é uma das coisas que eu trouxe no escritório, e a gente fez isso em janeiro. É, a gente pedi para todo mundo criar um quadro de desejos. Então, ou seja, o que que seria isso? O que que vocês querem atingir ao longo do ano? Então, eu faço com que o meu time, ele já comece a pensar em diversas formas. Eu tinha gente que queria comprar um carro novo, eu tinha gente que queria fazer uma viagem, eu tinha gente que queria fazer um curso. Então, isso faz com que essas pessoas elas trabalhem na sua empresa já com um objetivo palpável, algum objetivo que ela queira atingir. Seja ter tempo mais livre num determinado dia da semana. A Mônica, minha sócia, por exemplo, queria muito fazer uma aula de pintura. Então, ela faz uma aula de pintura que é quinta-feira à tarde. É o objetivo dela. Então, o que que ela faz para poder alcançar aquilo, tá? E bônus por performance. Uma das formas de você fazer o reconhecimento do seu time é assim: bom, pessoal, então quem entregar o seu projeto antecipando o prazo, a gente dá um bônus. Na MAI, o que que a gente faz? Como a gente tem o MAI Awards ele serve para a gente poder bonificar aquelas pessoas. Então a gente tem o time que mais entrega os projetos pontual ou antecipa as suas entregas, ele participa da bonificação, né? E aí ele é reconhecido por performance. Então vocês podem criar bonificações ao longo do ano e aí você começa a entender por que que você, para ir crescendo, você precisa ir contratando algumas pessoas que vão executando as tarefas que você executa. Porque é muita informação que um gestor de empresa tem e precisa monitorar para poder fazer com que todo esse time vá crescendo. Por exemplo, como é que você insere dentro do seu time hoje, dentro da sua empresa, uma bonificação? Você precisa ter tempo de monitorar isso. Então, o que eu gosto sempre de ensinar é como você dá esse próximo passo, como você vai crescendo a sua empresa, tá? Eu trouxe aqui, ó, de alguns anos atrás, para vocês verem como que a gente fazia, e essas premiações, elas já foram variadas. Eu já tive, por exemplo, situações que a gente teve 6 categorias, a gente já teve 5 categorias, a gente já teve 4, a gente já teve categoria que o mais fora de série, ó, que é esse segundo, mais fora de série. Eu já tive momentos que ele foi voltado para os estagiários, porque eu queria dar um projeto para eles fazerem, eles precisavam escrever. Então, ou seja, eu pegava uma planta baixa de um cômodo. Então, eu dizia, olha, isso aqui é uma academia de 35 metros quadrados, uma academia residencial. Você precisa fazer um projeto e inscrever esse projeto. A gente montava uma banca interna no escritório para avaliar esse projeto. O que que era importante? A gente conseguia analisar se essa pessoa, se esse estagiário que está lá só num trabalho repetitivo, se ele tem uma entrega boa. Então, eu vou analisar técnica, se ele fez alguma coisa errada, se ele tem a técnica, tá? O desenho técnico específico, se ele errou alguma coisa de proporção, né? E às vezes de tamanho, de altura. É, inovação, né? Então a gente tinha algumas categorias que a gente fazia
uma análise do trabalho que ele estava apresentando. Então, ele escrevia, era uma oportunidade, ele podia ser que ele quisesse ou não escrever o projeto dele, mas isso a gente fazia como uma forma de avaliação do nosso time, de entender quem era essa pessoa que estava aqui dentro. Em algumas situações, a gente já fez isso voltado para os arquitetos, os prestadores de serviço, e não para os estagiários. Então, essa categoria chamava mais fora de série. Depois, a gente inseriu mais fora de série e estagiários, tá? O mais brother é aquele que mais está ali presente, mais ajuda todo mundo, aquele que consegue, de certa maneira, se destacar no time. É aquela pessoa proativa que ajuda todo mundo, que está lá, todo mundo pode contar com o apoio dele. Então, o mais brother era exatamente isso. O mais pontual era o arquiteto, o time, que entregava no prazo ou antecipava as suas entregas, tá? E aí o mais boa ideia, que era essa primeira categoria, era aquela ideia que eu falei um pouco lá no início de redução de custo, tá? Ou aumento da lucratividade. E aí, o que que você precisa fazer? Criar as regras. Uma vez que você cria uma premiação como essa, você tem que criar as regras da premiação. Quem pode competir, quais são os times, né, que podem entrar, as funções dentro da empresa que podem entrar. Eu crio sempre categorias que são voltadas para arquitetos, para estagiários e para o time geral. Então, o mais boa ideia, por exemplo, e o mais brother são duas categorias gerais. Qualquer pessoa do time pode participar. Essa aqui ela era voltada só para os estagiários, mais fora de série, e o mais pontual para os arquitetos. Então, eu fazia com que todo o time estivesse engajado. A gente já teve situações que o prêmio era uma televisão, o prêmio já foi viagem, o prêmio, a gente já fez inúmeras categorias e inúmeras formas de premiação dessas pessoas. Então aqui, ó, a gente estava no ano que a gente fazia por trimestre. Então, por exemplo, a Alana, ela ganhou mais fora de série estagiários no terceiro trimestre de 2022. Já tem muitos anos que a gente faz essa premiação. Então, isso é mais uma forma de você engajar seu time, é mais uma forma de você reter talentos, certo? Entendido? Então vamos aqui caminhando para a finalização da aula de hoje. Deixa eu ver aqui, eu acho que alguém botou aqui alguma coisa. Mônica tá respondendo aí, ó, sensacional. Você tá vendo, Mônica? Tudo isso são estratégias que a gente criou na Mai. A gente tá o tempo todo aqui envolvendo o time, envolvendo as pessoas e engajando o nosso time, certo? Então vamos lá. Para a gente finalizar, investir no crescimento de seus colaboradores é investir no futuro da sua empresa. Então, quanto mais você investe nessas pessoas, mais você está investindo no futuro da sua empresa. Você está fazendo com que que você retenha talento, que eles fiquem, que eles, né, você possa pensar neles a longo prazo dentro do seu time. Quanto mais você desenvolver o seu time, mais forte será a sua estrutura e mais competitiva será a sua atuação no mercado. Então, a Juliane foi lá hoje no escritório hoje e ela falou, Arnaldo, eu estou exatamente nesse ponto que eu estou precisando fortalecer o meu time, né, para poder essas pessoas continuarem e você conseguir crescendo. Gente, um escritório que está super estruturado, super redondo e perde uma pessoa chave, só o fato de você ter que parar, voltar, treinar outra pessoa para poder voltar para o trilho que você estava, você perde muito tempo. E tempo é dinheiro. Então, pensem nisso. De certa forma, aproveitem todo o conhecimento que eu trouxe hoje para vocês fazerem uma autoavaliação, né? Onde você está hoje, onde você quer chegar. Os recursos e ferramentas que você vai utilizar para sair do passo da inércia que vocês estão hoje, para poder seguir. E começar, façam isso hoje mesmo. Acabem a aula aqui e pensem, gente, o que que eu posso fazer para poder crescer? O que que eu posso fazer para poder reter os meus talentos? Que situação que a gente está vivendo hoje na empresa e que eu preciso, de certa forma, trazer para uma realidade que eu consiga melhorar e investir no nosso colaborador, né? E claro, curta e compartilhe as aulas. Se vocês estão assistindo aí, tem muita gente que está aqui desde o início. A gente já está hoje na nossa nona aula. Então já tem mais de 2 meses que a gente está aqui toda segunda-feira compartilhando conhecimento.
e querendo cada vez mais que vocês cresçam profissionalmente. Alguns eu já tive a possibilidade de atender no escritório, de participar um pouco mais de perto, entender o momento de vida que cada um de vocês está passando. Vamos lá, eu vou pegar uma dúvida que está aqui no grupo, tá? Que é da Mônica. Vamos lá, Mônica. Quando contratar colaboradores PJ e quando assinar carteira? Bom, vamos lá. Primeiro, são dois cenários completamente distintos. Um PJ, ele é um prestador de serviço, né? Ele é uma pessoa jurídica que você contrata ele para uma atividade específica, ele desenvolve essa atividade e ele te entrega aquele trabalho produzido. Você não pode ter sobre ele nenhuma forma de liderança. Você não pode, de certa maneira, o prestador de serviço, ele é livre, né? Quando você fala de assinar a carteira, você está falando de um CLT. O CLT, ele está sujeito às regras da CLT, então, do trabalhador. Então, você precisa entender que quando você tem um arquiteto no seu time, para você poder assinar a carteira dele, ele tem que ganhar o piso salarial, né? Ele tem que ganhar férias, 13º, ele tem um horário para cumprir. Então você pode exigir muito mais entrega dele, muito mais produtividade do que quando você está falando de um prestador de serviço, que você pontualmente contrata ele para a execução de um trabalho. Por exemplo, você fechou um contrato novo, você vai conversar com um prestador de serviço e falar assim, prestador de serviço, fechei esse contrato. Você topa trabalhar comigo nesse projeto? Eu vou te pagar tanto e você vai me entregar dessa seguinte maneira. Estamos juntos? Isso é um prestador de serviço. Outra coisa é quando você contrata uma pessoa, você paga fixo para ela, é aquele mesmo valor mensal, e era uma dúvida também da Val, que escreveu já lá no nosso chat. E aí você precisa, de certa forma, entender que forma você está trabalhando. Na MAI, todo o nosso time administrativo, ele é um time que tem a carteira assinada e realmente ele tem horário para entrar, horário para sair, e ele precisa estar ali desempenhando uma atividade específica e existe uma subordinação de uma hierarquia interna dentro da MAI, certo? Me diz aí se eu consegui responder a sua dúvida. E, Mônica, se você for de Brasília, se você quiser visitar a gente, hoje, como você foi a única pessoa que perguntou aqui no grupo, eu vou te bonificar para você poder ir no escritório, visitar a nossa estrutura, conhecer como a gente trabalha, de repente pensar em como você poderia crescer profissionalmente, tá? Eu quero te conhecer, quero entender um pouco melhor como que você trabalha e como que a gente pode crescer você e te alavancar. Combinado? E, gente, por hoje é só. A gente finaliza por aqui. Mônica, a Marcela vai te chamar para vocês combinarem de você ir no escritório. Queria agradecer o tempo das pessoas que estão aqui, a troca de conhecimento. Eu acho que ela é super válida. Cada pessoa também que eu atendo no escritório, eu acabo aprendendo um pouco mais. E então queria agradecer a todos que participaram hoje e nos vemos na próxima segunda-feira às 19 horas.